Conta uma coisa para mim, rainha, uma coisa que eu ainda não entendi. Beleza, tá mudando, tá cheio de visões sobre o Império Romano, mas você pode arrumar para mim como é que cai o Império Romano? Tenho uma triste notícia para você. O Império Romano não cai. Não, fica tranquilo, você vai sobreviver. Brincando e tirando a expectativa, você costuma olhar para esse mundo e ficar pensando, nossa, Roma devia ser esplendorosa, como aqueles cruéis bárbaros vieram e destruíram tudo isso como civilização. Eles não destruíram. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Todas as vezes que eu estiver falando sobre mundo romano e as características do mundo romano, eu preciso entender que eles impactam na historiografia e na maneira como a história foi contada dentro das tradições eurocêntricas e dos valores enquanto conquistadores, enquanto identidade, enquanto princípio de sociedade eles queriam se dar. O Estado-nação europeu busca as suas origens na sua formulação de um Estado de fronteiras medievais, mas toda a sua lógica cultural dentro de uma bagagem histórica que teria sido acumulada no mundo romano. Para mostrar a ideia que entre gregos e romanos você teve uma enorme e poderosa situação social. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Boa parte dos discursos que nos levam a pensar sobre o fim do Império Romano podem ser estudados a partir de teorias. Uma das principais teorias que é utilizada é que, na verdade, esta grande Roma, por exemplo, já era uma cidade praticamente abandonada no século V e a sede do Império estava em Ravenna. Mais do que isso, se você for olhar para essa grande e poderosa cidade, ela, em boa parte, já tinha sido pensada desde o século IV sua substituição com a construção da cidade de Constantino, lá no Oriente. As relações dos centros de poder de Roma como algo único são muito simbólicas e poderosas, mas que ao mesmo tempo a gente precisa colocar como algo mais amplo. Se eu pensar, por exemplo, nos aspectos econômicos da crise do século III, eu vou estar pensando sobre as dificuldades de circulação de mercadorias, a mudança dos sistemas de grandes propriedades e do agir públicos, das terras públicas e da produção pública, para a ideia de colonatos. Feudalismo, rainha? Calma, ainda não. Colonatos, a figura de que grupos menores passam a ser estabelecidos e tiram sustento da sua própria terra e trabalham nas terras dos senhores como forma de relação. A crise econômica se manifesta, por exemplo, na dificuldade de novos escravos. A partir do momento em que, desde a Pax Romana do século I, as fronteiras já não avançam do mesmo jeito, a produção e o número de escravos também não chega da mesma forma. Então, meus caros, muita atenção. Não é de uma hora para outra que cruéis bárbaros chegaram e destruíram tudo que existia como sociedade. Senão você fica com esse imaginário aqui. Dá uma olhada na imagem. Repara bem. Olha a indumentária. Óbvio, esses romanos não estão lá muito romanos não, rainha, estão com uma... Sim, normal. A iconografia da arte representa o momento da sua produção e não a ideia de uma verdade. Mas dá uma olhada nos bárbaros. Olha os cabelos como estão bonitos. Não tem ninguém rindo. O outro já está roubando as coisas todas. Esta é a construção. Este é a imagem que é vendida do ideal de queda do Império Romano. Roma vinha muito bem, obrigado, linda e poderosa, e vieram os cruéis bárbaros para terminar, para extinguir, para gerar o fim do Império Romano. As teorias se multiplicam e vão ganhando visões e olhares os mais diversos. Durante muito tempo, se entendeu, a partir de uma teoria muito conhecida de um historiador chamado Eduardo Gibbon, que a culpa era dos cristãos. Eles teriam chegado e tirado a força dos romanos, teriam esvaziado o seu próprio poderio, as suas próprias capacidades. E essa ruptura da cultura romana teria gerado uma dor, uma fragilização terrível.
Mas tudo depende de quem está contando a história. Tudo depende de quais são os valores que estão tentando ser construídos. Afinal, franceses e alemães preferem cuidadosamente não se aproximar tanto assim desse passado romano quando a gente chega no fim do 19 e início do 20. E é com esta iconografia dos dois que eu quero provocá-los. Por favor, lhes apresento o meu querido amigo Carlos Magno. Repare bem, Carlos Magno é um ícone de um novo poderio, de uma continuidade de um império. Mas notem, na sua mão, um orbe cristão, para marcar que ele está ali em prol da igreja, em nome da igreja. É um sacro império. Já ouviram o termo? Ah, rainha, mas ninguém liga para isso, não? Ah, não! Certamente você já ouviu falar na Alemanha de um sujeito chamado Adolf Hitler, que liderou um processo bastante recorrente de um movimento cujo nome é nazismo. E o seu domínio político foi chamado de Terceiro Reich. O primeiro Reich, para quem não sabe, é a consolidação deste tal Império Alemão, que teria tido o seu princípio em Carlos Magno e se consolidado na figura poderosa de Otto I. Carlos Magno passa a ser apresentado como a iconografia, dá uma olhada lá em cima, não é acidente, como a iconografia de o fim da Idade Média representar o início de uma nova era e poderosa. Mas essa não é a única visão, não. Gosto muito de uma outra também. Dá uma olhada nessa imagem. Vocês sabem quem é esse? Eu conto para vocês. De um lado, o grande imperador Júlio César. Do outro lado, o grande lutador Vergotix. Tem uma variação do nome que a gente pode ficar bem tranquilo, mas é o líder dos galos, é o líder dos sujeitos que resistem à ocupação romana. Ganha tanta notoriedade durante o século XX que passa a fazer parte da cultura francesa daquele momento. Você já ouviu falar em Astérix e Obélix, da qual marcam o poder vertiginoso da Gália resistir ao avanço dos romanos? Notem, você desmonta a iconografia de Júlio César como imperador absoluto, senhor de todas as possibilidades, criador de um novo mundo, de novo império, para revigorar esta imagem diante dos vastos bigodes do belo cavalo e dizer: derrotados, mas com honra que vocês jamais tiveram. O jogo entre conflito, o discurso sobre o conflito, a transição do tempo, me ajuda a compreender que o tempo todo vivenciamos uma análise de discursos e práticas sociais. Rainha, mas não existe história, não existe o evento, não existe fato. Presta bem atenção em mim. Um evento existe enquanto evento. Depois, só existe enquanto interpretações. O que o historiador lida é com a investigação dos eventos, mas principalmente com as construções dos discursos sobre esses eventos. Aquilo que acontece não deveria ser considerado em hipótese nenhuma uma verdade, mas uma provocação a novas investigações, a construção de novos materiais. É a primeira Idade Média ou Antiguidade tardia? Depende de como você está analisando, depende de que vieses você está se colocando, sem que nenhum dos dois grupos representem um erro dentro do campo da história. A beleza da história está em, de maneira humana, contínua, debater, investigar, lidar com esta unidade difícil, mas necessária, chamada tempo, e como o tempo, entre outras coisas, modifica seus próprios eventos.